Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos gratos pela oportunidade de meditarmos acerca das Sagradas Escrituras com liberdade. Fala conosco, fica à vontade no meio de nós, mais de ti e menos de nós, é tudo que te pedimos crendo. Amplie o nosso horizonte, nos dá entendimento, conhecimento, discernimento, sabedoria e inteligência. No nome de Jesus te pedimos, por aqueles que aqui já chegaram, pelos que já estão chegando, ou aqueles que também assistirão a posteriori. Nós entregamos tudo e todos diante do teu altar, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui nessa tarde de terça-feira para nós meditarmos acerca das Sagradas Escrituras, dando continuidade aí ao Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Na última vez que passamos por aqui, falamos acerca do Evangelho segundo escreveu Marcos. Aprove ao Senhor nos permitir regressar, dando continuidade ao Evangelho segundo escreveu Lucas. Quando a gente fala de Lucas, ele é um médico, segundo relata Colossenses 4:14, um historiador, um servo dedicado, ele é autor desse relato, é dada a ele essa autoria do relato, chamado terceiro evangelho, terceiro relato do evangelho na ordem que se sucede nas Sagradas Escrituras para nós. E ele acompanha o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias, registra detalhes da vida de Jesus e do início da igreja cristã. Embora ele não tenha conhecido Jesus pessoalmente, Lucas vai investigar com zelo os relatos aí das testemunhas oculares de tais feitos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ele organiza tudo com clareza, com precisão, provavelmente, gentio, ele é tido como gentio, que se converteu aí ao cristianismo, muitos também o têm como judeu helenista. Fato é que os escritos dele vão demonstrar a compaixão de Jesus pelos pobres, doentes, excluídos, características físicas, detalhes científicos, como era peculiar da sua profissão. É ele que relata a hematidrose, a saber, a angústia extrema de Jesus a ponto de suar gotas de sangue, trazendo aí características muito relevantes para nosso aprendizado acerca de Jesus Cristo. Os autores do Novo Testamento não têm o hábito de informar aos leitores porque estão escrevendo. Lucas, de maneira diferente, ele relata isso. O próprio Lucas é quem declara que está pesquisando cuidadosamente para oferecer relatos confiáveis, direcionados especialmente a Teófilo, a quem acreditamos ser ali um oficial romano também convertido ao cristianismo, e a gente até chega a acreditar, de acordo com alguns estudos, que o próprio Teófilo possa ter aí financiado para que Lucas pudesse escrever esse relato do Evangelho, uma vez que publicar livros, esses escritos, seria um empreendimento muito caro para aquele período. A linguagem do Lucas é um relato, ele quer relatar, ele quer tornar claro. Ele é tido como o mais grego pelo seu estilo linguístico do Novo Testamento, e ele vai manejando ali com aquela elegância uma língua comum. Ele tem uma preocupação, ele quer se fazer compreendido pelos ouvintes, mesmo que os tais não tenham aí um entendimento muito grande acerca das tradições judaicas. Ele quer tornar o evangelho acessível para todos. E isso é muito interessante para quem de fato quiser aprender, mesmo sem ter uma profundidade judaica acerca do assunto. Tendo feito esse prólogo, essa introdução, essas considerações iniciais, eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você puder, se não acompanhar conosco. Nós faremos da seguinte forma, extraindo pelo menos uma lição, no mínimo, uma lição de cada capítulo. Vamos embora? São 24 capítulos. Nós temos por hábito dividir de maneira pedagógica acerca de 3 temáticas principais. Do capítulo 1 ao 4, verso 13, vai falar sobre o nascimento e preparação do Cristo. Do capítulo 4 ainda, verso 14, até o capítulo de número 21, vai falar acerca da mensagem do ministério do Cristo. A partir ali do 22, 23 e 24 já são os eventos acerca da morte
e ressurreição de Cristo. Então bora para o começo, capítulo por capítulo, vem comigo, vamos mergulhar aí em pelo menos uma lição de cada capítulo, trazendo aí uma palavra-chave, tá bom? Uma palavra-chave daquilo que nós vamos extrair de interessante de cada capítulo. Vamos então manusear sua Bíblia comigo, se você puder, se não, fique atento, que sabe você está no seu trabalho, voltando aí para casa, se tiver Bíblia, acessa. No capítulo 1, a palavra-chave que destacaremos é gestação. Já visto aqui dentro desse capítulo, além dele descrever a razão pela qual está escrevendo esse relato, nós teremos aqui acerca do nascimento de João Batista e do próprio Jesus. Gestação. Essa expressão gestação significa vida do lado de dentro. Quando a gente olha para esses eventos antes do nascimento, eles são muito relevantes, como aconteceu com Zacarias, o sinal da mudez pela incredulidade quando o anjo aparece no seu turno sacerdotal. A gente avança porque depois desse anúncio acerca da vida de João Batista, que fora de maneira miraculosa, haja vista que a sua mãe não só era avançada de idade, como também era estéril, você vai perceber que normalmente nascimentos de pessoas que têm características peculiares, Deus tem uma obra sobrenatural. E aí depois ele já vai cortar aí para esse anúncio do nascimento de Jesus, que não é do nascimento, na verdade é da gestação, né? Então, palavra-chave do capítulo 1 é gestação. Eu quero tomar um destaque aqui para quando o anjo Gabriel desce na terra para falar com Maria. Salve, agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, disse o anjo Gabriel. Ela se turba, ele diz, não temas, eis que conceberás, darás à luz ao filho, seu nome será Jesus, porque embora você esteja gerando, grifo meu, tá? Embora você, eu e Maria estejamos gerando o que é de Deus para esse tempo, quem dá nome para o projeto é Deus. E o mais interessante, eu já avanço no capítulo 2, se não vir a vigília, é que Deus encontra Maria, nós chamamos de Lucas capítulo 1, verso 26, lá em Nazaré. Quando o projeto é de Deus, Deus te acha. Quando o projeto é de Deus, Deus te encoraja. Quando o projeto é de Deus, é Deus quem te direciona, vai conceber, o nome é Jesus. E quando o projeto é de Deus, é Ele que protege. Porque ela corre para encontrar Isabel, sobe a região montanhosa, às pressas, lá uma cidade de Judá. Quando ela entra na casa de Zacarias, a Isabel já a saúda. Verso 41, a Bíblia diz que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. João Batista, ele mesmo. A Isabel foi cheia do Espírito Santo e o que ela exclama em alta voz é a mesma coisa que o anjo falou para ela lá em Nazaré. Bendita és tu entre as mulheres. Posso te entregar? Cola com gente que confirma o que o céu já falou a teu respeito. Corre para casa de gente que acredita no projeto de Deus na tua vida. Bora para o capítulo 2. A palavra-chave em destaque é nascimento, porque se a gestação é vida do lado de dentro, o nascimento é vida do lado de fora. Posso profetizar? Eu quero que você receba essa palavra. O que Deus fez gerar dentro de você com vida, conhecerá a luz, sairá a luz, se concretizará, vai nascer para a glória de Deus. Ainda que em circunstâncias adversas, porque a Bíblia vai falar sobre um censo que acontece obrigando aí esse povo a ir para Belém. Era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse a profecia. E agora, estou com a Bíblia aberta, fique com a sua também, capítulo 2, verso 4, eles de uma cidade de Davi chamada Belém, a fim de alistar-se, de se apresentar. E o interessante é que o verso 7, parte final, diz que ainda chegando lá na hospedaria, não havia lugar para eles na estalagem e eles tiveram de ir lá para a manjedoura, deitá-lo numa manjedoura, o lugar onde servia os alimentos para os animais. Isso aqui dá uma mensagem incrível. Para que Jesus entrasse, alguém teria que sair. Tem gente rejeitando a presença de Jesus porque não quer fazer sair quem está em excesso.
Tirar da estalagem alguém poderia representar prejuízo. Estão rejeitando Jesus porque pensam que vão ter prejuízo ao fazê-lo entrar. Não querem abrir mão para Jesus entrar. Mas a coisa mais linda é a simplicidade do lugar onde ele vai nascer e aonde o colocarão. Quando o projeto é de Deus, meu irmão, não há resistência que o impeça de nascer. Lucas vai relatar algo exclusivo. Isso aqui é maravilhoso. A partir do verso 13, a Bíblia vai dizer, aleluia, que apareceu o anjo, uma multidão dos exércitos. Apareceu com um anjo uma multidão. É a anunciação angelical aos pastores. Você está comigo? Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. A Bíblia vai dizer que naquela mesma comarca havia ali pastores que estavam no campo. Deixa eu ler numa outra versão para você acompanhar comigo, tá? A versão que eu estou lendo aqui, vamos de NTLH, versos número 8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Verso 9 do capítulo 2 de Lucas. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, eu estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Fica comigo aqui um pouquinho, tá? É uma aparição angelical. Os pastores estavam à noite. A Bíblia vai dizer, eu amo isso aqui, gente. Os pastores estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite. Eu vim aqui profetizar que nos horários improváveis, nos momentos improváveis, se mesmo assim você vigiar guardando o que é valioso, haverá uma manifestação celestial com uma boa notícia. Eu não vim dizer que Deus só atende orações ou trabalhos que são feitos na madrugada, mas eu vim lhe dizer que no horário improvável da sua vigilância, da sua oração, da sua entrega, da sua busca, uma manifestação celestial. Ela aparece, ela tem uma boa notícia. Como se não bastasse a boa notícia, eles viverão uma experiência extraordinária. Porque a Bíblia diz agora, no verso de número 13, vem comigo por favor, no mesmo instante apareceu, junto com o anjo, uma multidão, dependendo da versão, um exército de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram para os outros, vamos até Belém para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, verso 16, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então eles contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. O anjo, já te arrepia, irmã? Um exército de anjos. Ei, calá, tô entendendo. Manifestações extraordinárias da parte de Deus é para quem já tem o hábito de horários também extraordinários. Eles estavam trabalhando na vigília da noite, cujo propósito era guardar o rebanho. Eita! No momento em que a maioria dorme, se você estiver acordado, vai ter a oportunidade de uma manifestação extraordinária do céu para trazer-lhes uma boa notícia. Isso é melhor do que ópera. Um exército de anjos cantando e dando a Deus a glória que lhe é devida. Isso é para quem de fato cuida do que é precioso. Bora para o capítulo 3, senão vai virar vigília. Eu quero dar a você uma palavra-chave, prática, tá bom? Capítulo número 3. E por que a prática é a palavra-chave para esse capítulo? Porque João Batista tem uma mensagem muito
pragmática. Perceba que ele não só batiza, mas no verso 8 ele tem um recado: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não começa a dizer em vós mesmos, não, mas a gente tem Abraão como pai. Eu estou te dizendo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Não vem com esse migué, não. A praticidade é interessante, porque a multidão no verso 10 vai interrogar: que faremos, pois? Eu amo isso aqui, a praticidade do evangelho. Eu posso passar muitas informações teológicas, acadêmicas, teóricas, mas no final das contas você precisa saber o que fazer com aquilo que lhe fora passado. João Batista não perde tempo, a mensagem dele é prática. Que faremos? Ele toca na clara. O que você tem que fazer? Quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Verso 11, tá? Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Aí chegam agora, depois da multidão, os publicanos, no verso 12. Mestre, nós, aqui, ó, para ser batizado, que devemos fazer? Verso 13, ele personaliza a mensagem. A cada classe há aqui uma atitude a ser feita. Ele diz: não peça mais do que aquilo que está ordenado a vós. Aí lá vem os soldados, verso 14. E a gente, o que faremos? E nós aqui, conta? A ninguém, é soldado, não trata mal não, hein? Não defrauda, eu estou no verso número 14. Não defrauda, não toma dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que vocês recebem. Você consegue perceber a praticidade disso? Então, aos escribas, aos publicanos, ele tem uma palavra, à multidão, ele tem uma palavra, aos soldados, ele tem uma palavra. A mensagem do evangelho é a mesma, mas os desdobramentos de como você vai viver isso é de acordo com o nicho, não lixo, nicho, N-I-C-H-O, que você vive. Produza fruto digno de arrependimento dentro do universo que você vive. Torne claro que você carrega um testemunho vivo de Cristo em sua vida, dando exemplo na área que você milita. Essa é a praticidade do evangelho. O mesmo foi repreender Herodes acerca da sua conduta pecaminosa, porque quem prega também precisa ter essa vida na prática do que se está pregando. A gente avança, você vem comigo. O capítulo agora é o de número 4. E dentro desse capítulo aqui uma particularidade maravilhosa. A palavra-chave que eu vou destacar, não sei se vocês estão notando as palavras-chave, é cumprimento. Jesus vai pregar na sinagoga e ao pregar as pessoas até gostam do que ele está pregando, já vista que ele fala como quem tem autoridade e eles estão admirados. Até que, verso 21 do capítulo 4, ele começa a dizer: hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Ele estava lendo Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar as boas novas, para pregoar. Eu amo a palavra, meu Deus do céu. No texto aqui, para evangelizar os pobres, verso 18, para curar os quebrantados de coração, verso 19, para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Ele está dizendo, isso se cumpriu hoje. E aí começa agora uma resistência ante ao cumprimento. Te prepara, Deus tem promessa na sua vida, você pode dar glória a Deus, mas se prepara, haverá resistência para o cumprimento da promessa que lhe fora feita. O mesmo público que estava amando o sermão, quando começou o momento do confronto, quiseram precipitar Jesus no monte. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que ele começa a falar acerca do confronto. Ele vai dizer acerca de Cafarnaum, ele vai dizer acerca do Ciro, a Naamã, ele vai dizer acerca da viúva que tinha uma necessidade. E parafraseando o texto, ele diz, aqui em Israel também não tinha essa necessidade? Vou parafrasear, tá? Mas a incredulidade de vocês não permitiram que milagres como os tais acontecessem nesse lugar. Menina, é um problema seríssimo.
Quando ele começa, o povo já está desconfiado. Mas não é o filho de José? Como é que se cumpriu a escritura nele? Já tem resistência e oposição. Mas quando ele começa o confronto, ele fala das viúvas que existiam em Israel nos dias de Elias, mas que para onde Deus foi? Foi curar outra viúva lá em Sarepta. Eu estou no verso de número 24 a 27, provando o que estou lhe dizendo, tá? E aí é quando eles ouvem essas coisas, verso 28, se enchem de ira, querem expulsar da cidade, o levam ao cume do monte, eles querem precipitá-lo, e Jesus só se ausenta. Porque enquanto tem alguém o rejeitando na sua cidade natal, enquanto alguém em Nazaré não o quer por lá, a Bíblia diz, verso 31, que ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E no verso 32, admiravam-se da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Então, para o cumprimento da promessa, respeita a geografia de Deus. Se numa Nazaré não te querem, numa Cafarnaum já estão te esperando. Bora para o capítulo 5. Dentro do capítulo 5, a palavra-chave é chamamento. E por que chamamento? Ele vai chamar Pedro, André, Tiago, João, aqueles que estavam lavando a rede, os dois irmãos em primeira instância, Pedro e André. Há uma pesca maravilhosa e um convite para serem pescadores de homens. Na sequência, de igual forma, Tiago e João também é chamado, e ainda nesse capítulo, a partir do verso 27, ele vai chamar Levi, ou também conhecido Mateus, que estava lá na recebedoria, e ele só disse, segue-me. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Você está preparado para largar tudo por causa de Jesus? Tô avançando agora, tá? Lucas 6, vem comigo. Palavra-chave para Lucas 6 para nós nessa tarde é instrução. Por quê? É aqui que nós vamos ter algumas porções do Sermão das Bem-aventuranças, aonde lá em Mateus está organizado nos capítulos 5, 6 e 7. Nós temos aqui alguns trechos, por isso a palavra instrução. A partir do verso 20, ele diz que bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino. 21, bem-aventurados que têm fome, porque sereis fartos. 22, ou melhor, ainda estou no 21, bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque vocês vão rir. Ele começa a instruir esse povo. O código da realeza reside no sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado, pleno, feliz. O contexto vai dar alusão a bem-aventurado aquele cuja saciedade, alegria, felicidade e plenitude é tanto a ponto de se invejar. Ele está dizendo, olha o paradoxo, olha o contraponto. Quer ser pleno mesmo? Não foque em coisas da terra. Perceba. Ele desfaz a cultura terrena. Coexistiam em Jerusalém 3 nacionalidades. Gregos, que se achavam altos detentores de saber. Romanos, altos detentores do poderio bélico. E judeus, se achavam aqueles que eram representantes de Deus. Ele vai desconstruindo isso. Se para romanos é força, não, bem-aventurados que choram. Se para gregos é saber, não, bem-aventurados pobres de espírito. Se para os judeus se sentem intocáveis, não, bem-aventurado, verso 22, quando os homens vos aborrecerem, vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Ele ainda diz no 23, folgai nesse dia, exultai, porque grande será o vosso galardão. Então aqui é uma metanoia completa, é cultura do céu na terra. Bora junto para o capítulo 7? Capítulo 7, a palavra-chave aqui é compaixão. E por que compaixão? Porque é uma exclusividade aqui dentro desse capítulo. É aqui que vai ter a ressurreição do filho da viúva de Naim. Dependendo aí da sua versão, tá? Naim é o nome na minha versão. É quando a comitiva da morte... A comitiva fúnebre encontra a comitiva da vida. E aí, o que eu acho maravilhoso nessa passagem, que começa no verso 11 e vai até o 18, ninguém pediu para Jesus ressuscitar. Ei, calavaiaçai.
Tem milagre que você vai pedir, mas vai ter outro que o simples encontro com Jesus vai gerar na sua vida. A Bíblia diz, no verso 13, que Jesus, quando a vê, o único filho, ela já era viúva, perdeu o marido, agora está perdendo o filho. A única probabilidade de uma renda, de alguém que possa lhe ajudar a se manter. A Bíblia diz, no verso 13, que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não choreis. Como é que você pede? O único membro familiar, e ele diz: não chora. Ei, calai. As palavras de Jesus a nosso respeito, na nossa dor do presente, não são baseadas no agora, mas no futuro, que ele já tem preparado a nosso respeito. Não chores, não deixe a lágrima embaçar o teu olhar, para que não te impeça de observar o que Deus vai realizar. Na sequência, a Bíblia diz que ele toca o esquife, que ele toca o lugar aonde o morto estava, onde a morte pensou que ia imperar. E a Bíblia diz que os que o levavam pararam. E aí ele disse para o jovem, a vida falando a quem está com a morte em si: jovem, eu te digo, levanta-te. E eu te pergunto, quem é que impede quando o dono da vida fala? Oh, aleluia! A Bíblia diz que ele se assentou, começou a falar, e ele o entregou à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Bora para o capítulo 8 comigo, porque a palavra-chave lá são parábolas. Eu amo isso aqui. Fora perguntado a Jesus, ele falou sobre a parábola do semeador, e o verso 9, eles querem saber que parábola é essa. E Jesus quer tornar claro: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja, ouvindo não entenda. Mas não quer que entenda, não quer que veja? Eu amo a palavra. Simplesmente o que Jesus está nos ensinando é que tiver o coração voltado para compreender, mesmo a partir das coisas simples, para um coração aberto, a clareza chega. A palavra, você também ama? O que Deus está ensinando para mim e para você é que mesmo quando nós estamos com essa dificuldade de compreensão, a abertura de coração, a simplicidade no falar de Jesus acessa os recônditos da nossa alma. Eu amo a palavra. Deus está dizendo para mim e para você, Carla, que você de fato quiser compreender daquilo que digo, deixe de lado toda a soberba. O proverbista diz para que a gente não pode se estribar no nosso próprio entendimento. O que Jesus tem para te ensinar é mais do que o teu intelecto pode alcançar. O que Deus tem para nos ensinar precisa alcançar a nossa alma. Ninguém armado consegue acessar a profundidade do que Deus tem. Ninguém ressentido, bloqueado, julgador não consegue. Essa palavra é para quem é simples, porque ele escolhe as coisas de fato simples, loucas, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Eu amo a simplicidade do Evangelho. Vem comigo para o capítulo 9. A palavra-chave lá, capítulo 9, é discipulado. Capítulo 9, verso 23, a Bíblia diz: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Deus está dizendo para mim e para você é que há uma disposição em ensinar, mas não há como aprender se você quiser trazer bagagem. Posso ilustrar para você entender? Já viu pessoas que dirigem, mas elas não fizeram isso de maneira lícita? Muitos foram antes do tempo, outros sendo menor de idade, então eles aprenderam desembestadamente. Até que chegou o dia que entenderam que as suas habilidades por si só não eram suficientes, eles precisavam de autorização, melhor, de autoridade.
Então não adianta saber habilidade se não tiver o que te possibilita autoridade. Tiveram de ir para a autoescola. E para aprender o que a autoescola quer ensinar, tiveram de desaprender o que de maneira equivocada absorveram. Não tem como aprender a dirigir para passar na prova da autoescola se na bagagem você trouxer a arrogância de ter aprendido sozinho ou de ter aprendido com alguém cuja autoridade não se tinha para te ensinar. Isso aqui não é sobre quem sabia muito, é sobre a legitimidade do processo. Eu estou sendo clara no que estou dizendo? Cuidado para você não estar se gabando do que acessou de maneira ilegítima. Alabaia, sai da rédea. Ajuda a gente, Jesus, para ser habilitado licitamente, vai ter que se submeter à autoridade. Larga a bagagem da arrogância, larga a bagagem do eu sei como é que se faz e se submete para ser habilitado com autoridade. Avança comigo para o capítulo de número 10. A palavra-chave lá é amor. Há uma exclusividade escrita por Lucas. É aqui que vai aparecer a parábola do bom samaritano. E por que amor? Há uma conversa a partir do verso 25, onde o doutor da lei questiona Jesus acerca do que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus vai responder a ele, no verso número 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo? Quem é meu próximo? Jesus está tornando claro, se você fizer isso, você vai viver. Então eles querem saber quem é o próximo. Jesus propõe então essa parábola, essa reflexão acerca de um homem de Jerusalém que é para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram, retiraram e deixaram quase morto. 3 classes de pessoas passam. Ele vai tornar claro, um é o sacerdote, ele vai dizer que o outro é o levita e o outro é o samaritano. Apenas o samaritano se dispôs a ajudá-lo. Os demais passaram de largo. Não só o ajudou com aquilo que tinha, aplicando azeite, aplicando vinho, colocando em sua cavalgadura, mas também o conduziu a um lugar de segurança. Cuidou dele e na sua impossibilidade, partindo no outro dia, não só pagou o que devia ter ali, como fez uma promessa. Cuida dele e tudo que demais gastares eu vou pagar quando eu voltar. Jesus pergunta: qual dos 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E torna-se claro, o que usou de misericórdia para com eles. A conversa começou com amor, avançou pelo servir e culminou na misericórdia. E aí, qual dos 3 te representa? Bora pro capítulo 11, porque a palavra-chave lá é oração. Sim, versos número 1, eles pedem ao Senhor, ensina-nos a orar. Mateus 6 já tinha dado para nós a planta, mas eu achei muito bonito isso quando há um pedido. Ensina-nos. Orar é falar com Deus. Quem não ora, não fala com Deus. Não restringe a oração à petição. O convite da oração é intimidade, relacionamento. Eis aqui um modelo. Ele fala do pão, ele fala do perdão, ele fala do livramento do mal, mas ele fala da intimidade, Pai. Ele fala de santidade, santificado seja o teu nome. Ele fala do desejo da alma para que venha o reino de Deus. E é um modelo maravilhoso. Aí ele culmina na certeza da resposta de oração no verso 9, dizendo que se pedir, ele dá. Que se buscar, vai achar. Que se bater, abre-se-vos-á. Desenvolva um relacionamento com Deus cônscio de que Ele te ouve. Tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala. Seus ouvidos, suas mãos, elas não estão encolhidas que não possam nos abençoar. Vamos avançar para o capítulo de número 12, metade do livro.
E a palavra-chave é alerta. Sim, há um convite de alerta contra a hipocrisia. Quando ele fala no verso 1, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Há um alerta contra o temor dos homens, quando a partir do verso 4 ele diz, não temas os que matam o corpo e depois não tem mais nada o que fazer, não. Antes tema ao Senhor, porque depois da morte é Ele que determina onde passarás a sua eternidade. Ele avança ainda alertando no verso 13 contra a avareza. Quando ele diz no verso 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, e ser mesquinho. Dinheiro fica, caráter é o que te possibilita subir. E ele vai fazendo essa série de alertas, como no verso 33, contra a confiança nas riquezas. Quando ele diz, no verso 34, que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. Então fique alerta, vigilante, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E o modelo de quem sobe está nas Sagradas Escrituras. Capítulo 13, palavra-chave aqui, eu quero destacar cura. Por quê? É uma passagem exclusiva de Lucas, uma passagem onde ele vai pelo menos trazendo nuances relevantes para o nosso entendimento. Quando ele fala de Jesus no sábado numa das sinagogas, e ali tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Nem toda enfermidade é demônio, mas tem demônios que se manifestam através de enfermidade. Fique clara? Beleza. Então ele vai dizer que ela já estava assim há 18 anos. Ela andava encurvada e ela não podia de modo algum endireitar-se. Tem gente que se encontra em condições não porque quer, elas não conseguem. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz no verso 12 que Jesus a viu, a chamou e falou com ela, mulher, estás livre da sua enfermidade. Ele não só falou, mas o verso 13 diz que ele impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Posso profetizar que você não consegue? Jesus já chegou para resolver. Você só precisa estar no lugar da adoração. Mesmo encurvada, ela estava na sinagoga. Para com essa lista de desculpa. Não posso porque eu estou assim. Se levante e vá para o lugar da adoração, para o lugar da cura, para o lugar do milagre, para o lugar aonde a presença de Jesus, de maneira clara, caudalosa, de maneira evidente, se manifesta. Pastora Cáqui, ele não pode fazer isso na minha casa? E você? Não quer estar no lugar onde os seus irmãos, os seus próximos, que amam a presença de Jesus, ali clamam pelo nome dele e o exalta? O lugar da adoração é para mim e é para você também. A comunhão dos santos, oh meu Deus, a comunhão dos santos também é onde Deus opera a nosso favor. Bora avançar. O capítulo é o 14. E a palavra-chave em destaque é humildade. Ele aqui vai falar sobre aqueles que, uma vez convidados, dentro de uma parábola, a partir do verso 7, ele vai tornar claro, não te assente nos primeiros lugares não, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que você. E aí, vindo quem te convidou, a ti e a ele, diga assim, dá o lugar para ele. E com vergonha, você tenha que tomar o derradeiro lugar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, muito prática, tá? Se você vai a um lugar e lá tem uma autoridade diaconal, normalmente são aqueles que introduzem, né? E te apontam um lugar onde você deve sentar, não resista à autoridade que ele está introduzindo. Você chama mais atenção resistindo do que obedecendo. Porque se quem tem autoridade colocou lá, é porque lá você deve ficar. E aí, Jesus está ensinando o contraponto. Também não vá sentar em lugares onde não te convidaram. Não requeira para si uma honra que não fora dada, porque perde o efeito da mesma. Então, estamos tratando de dois extremos. Não se exiba indo onde não te convidaram, mas também não se restrinja. Se quem tem autoridade está te dando um lugar de honra, aceite o principado com honra. Amém? Relativo a príncipe, a princesa de Deus, a realeza.
Fique onde o céu te mandou ficar. Se você vai em um lugar onde quem tem autoridade está te dando um lugar de honra, não resista a isso, mas também não requer um lugar de honra que quem tem autoridade não está te dando para ficar. Ele culmina no verso 11 dizendo, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Bora para o capítulo 15. A palavra-chave lá é reencontro. Lucas 15 é chamado a parábola dos perdidos, ou melhor, dos encontrados, né? Nós temos na primeira delas a ovelha perdida, uma de 100. Nós temos no capítulo 8 uma dracma perdida, uma de 10. E nós temos no capítulo 11 a parábola do filho pródigo, de 2. Deus está dizendo, não importa a quantidade, se de 100, se de 10, se de 2. O que é dele não vai se perder. O teu Deus é Deus de reencontro. A ovelha vai voltar. Você crê? O que se perdeu, o valor dentro da tua casa há de ser resgatado. E o filho que para longe foi, se coloque no lugar que Deus te colocou. Porque no momento certo, lá vem ele. Nada de acusações, o diabo já faz. Faça como o pai do filho pródigo. Tem anel pro dedo, sandália pro pé, veste pra nudez. Oh, meu Deus! E o banquete já tá preparado, porque o pai tinha certeza que o filho ia voltar. Tem reencontro para você. Você crê? No nome de Jesus. Bora pro capítulo 16. A palavra-chave é prevenção. Aqui uma parábola exclusiva, a parábola do mordomo infiel. Aquele que a palavra de Deus vai dizer que o chefe, né, o que é líder dele, vai confrontá-lo acerca dele estar agindo de maneira negligente, sendo administrador infiel dele. E aí, cônjuge que ele perderia o seu emprego, nós estamos agora percebendo que ele usa de uma estratagema, outra versão, ou pelo menos outra palavra. Ele vai utilizar-se de astúcia. É o que diz Lucas, capítulo de número 16, depois que ele é chamado aí por esse homem rico que tinha esse administrador. A Bíblia vai dizer assim no verso 4, olha o pensamento dele. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em sua casa quando eu for despedido. O cara ainda não foi despedido. O patrão dele mandou ele colocar tudo em ordem, porque ele seria despedido. Haja vista que foram contar para ele que ele estava desperdiçando o seu dinheiro. E aí ele simplesmente se posiciona com antecipação. Ele pensa, tem uma ideia. Não vou sair daqui desguarnecido. Eu vou usar a posição que eu tenho para granjear amigos. Aí ele começa a convocar todos que deviam dinheiro a seu patrão. O primeiro pergunta, quanto que você deve? São 100 tonéis de azeite. Rasga esse contrato e agora eu vou te dar um outro aqui, olha. Pague depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. Eu vou dar o ok, é só pagar. Quanto você deve? Perguntou para o segundo, 100 cestos grandes de trigo. Então faz o seguinte, toma a sua conta, muda para 80 cestos. Ele começa a facilitar a vida dos devedores, conquistando assim a simpatia dos mesmos e acreditando que diante da sua demissão, todos ficariam a seu favor. O próprio patrão elogiou o administrador, mesmo ele sendo desonesto. Mas ele observou a astúcia dele. E a expressão é essa. É verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. E a lição que se aprendeu com o desonesto lá. Use a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Pastor, o que é isso? A gente tem que fazer o que de errado ele fez? Não, é de graça que você é inteligente, tá? Ó, quando você olha, vou dar exemplos aqui. Às vezes, para um ato carnavalesco, alguém está se preparando com um ano de antecedência. E você, para o teu congresso espiritual, quer fazer tudo em cima da hora.
Alguém está te convidando para ir pular carnaval? Não. Mas observa que às vezes os filhos desse mundo, eles acabam tendo uma prevenção, uma antecipação muito mais minuciosa do que você, como filho e filha de Deus, deveria ter. Alguém trabalha com excelência, mas não serve a Deus. O que se espera é que você que serve a Deus faça com mais excelência ainda. Então ele vai tornar claro o seguinte, verso de número 11. Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se você, vou melhorar para você, tu não cuida da tua casa, que vai ficar aqui. Tu vai cuidar da tua casa, que tu leva para um lugar que tu nem viu ainda? Calabaiaçai. Se você não tem prazer em falar com Deus aqui, pedacinho do céu na terra, o que tu vai fazer no céu? Verso 12. Se não são fiéis com o bem dos outros, porque alguém lhes confiaria o que é de vocês. Se tu não é honesto com as coisas do teu patrão, tu vai ser honesto com as coisas dele, que te deu a vida, mas você nem vê. Teu patrão tá lá, tu olha no olho dele e rouba o tempo que deveria estar trabalhando para fazer outras coisas. E tu tá vendo ele. E ele te cumprimenta de manhã. Tu acha que tu vai ser fiel com Deus que tu não vê? Jesus, isso é muito forte. Sob essa perspectiva, ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O cara nem foi demitido, mas ele já está preparando tudo. Ele se antecipa a probabilidade de perdas. Ele granjeia com riquezas injustas amigos que sejam fiéis. Você tem riquezas legítimas, mas não usa isso para a eternidade. Você entende? Avança comigo, porque essa... Eita, tirar o fôlego. A gente avança para o capítulo 17. A palavra aqui é perdão. Nessa palavra, Deus vai dizer... Olhai por vós mesmos, verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Mas se ele se arrepender, perdoa. Tá, pastor, mas ele já fez isso. Verso 4. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, eu me arrependo, perdoa. Pastor, se não for verdadeiro, não é sobre ele horizontal, é sobre ele na vertical. A proposta é essa, limpa o teu coração todas as vezes. Veio a você... Você não tem um instrumento aferidor se é verdadeiro ou se não é. Mas você tem a disposição interior para ser limpo do que tentaram sujar você ao fazer o que precisa ser pedido perdão. É aí. É a única vez em toda a Bíblia que é pedido algo interessante. Então os apóstolos, verso 5, disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Se tá difícil perdoar, faz o mesmo pedido que eles fizeram. Acrescenta a fé, Senhor. Nos ajuda a acreditar que vale a pena perdoar. Nos ajuda a acreditar que limpar o nosso coração, não nos deixar com a mancha da falta do perdão, vale a pena. Que eu tô pregando para alguém que se sentiu lesado, perdoou e fez de novo. Deus está dizendo para mim, para você, não há o que você faça para me obedecer, que fique sem resposta acerca do que eu vou fazer com você. Judas traiu, mas Jesus foi ressurreto. O final de Jesus, ressurreição, glória, acesso. E o final de Judas, suicídio. Não é você que dá o pago. Você entende? Se não foi verdadeiro, deixa que Deus está vendo. A você cabe limpar teu coração.
Avança comigo, vamos começar a concluir. O capítulo é o 18 e a palavra-chave é renúncia. A palavra renúncia por quê? Justo porque eu amo a palavra, isso aqui. É aquela passagem do jovem rico que chega diante de Jesus perguntando: ó bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus conhece um religioso de longe, ele já dá ali uma palavra ali bem básica para dizer, por que me chamas de bom? Só um que é bom, é o Pai que está no céu. E aí ele vai fazer uma pergunta acerca dos mandamentos. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás? Ele cita alguns, ele fala, todas essas coisas eu tenho observado, eu faço tudo isso, no verso 21 do capítulo 18, tá bom? Vem comigo, vai acompanhando a sua Bíblia aí como um bom crente bereano. Mas aí Jesus ouviu e disse para ele no verso 22, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. A Bíblia diz que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. A palavra-chave aqui é renúncia. Quem não estiver disposto a abrir mão por causa de Jesus, não vai conseguir ter com Jesus um relacionamento legítimo. Porque relacionamento com Jesus é confiar nele. Eu não sei quem te feriu, quem te machucou, quem falou e não cumpriu. Jesus não é homem para mentir. Não, ele não é para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é homem para mentir, então não confunda as relações. A renúncia convém a quem quer ter com Deus relacionamento. Bora pro capítulo 19? A palavra-chave aqui é a salvação, porque também é um texto exclusivo, que é o de Zaqueu. Lembra? Sobe em cima do sicômoro da figueira brava, ele quer ver Jesus. Tá todo errado, mas quer ver Jesus. E aí, eu amo a palavra, isso chama a atenção de Jesus. Desce, vem depressa, hoje eu vou para tua casa. Ele desceu e quis receber Jesus. Com base no que eu digo que ele estava todo errado? A própria Bíblia diz, enquanto Jesus estava indo, verso 7, tá? Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então ele tinha, de fato, sendo publicano, essa fama pecaminosa. Jesus não está preocupado com o que dizem a teu respeito, porque Jesus já sabe o que teu futuro diz a teu respeito. Jesus não tá nem aí, gente. Ele vai pra casa de Zaqueu e chegando lá, nem deu tempo de Jesus falar nada. Zaqueu que rompe o silêncio. E calabai. Tem gente que vai demorar um pouco para entender, mas para outros a presença de Jesus basta. Zaqueu já sabia o que precisava abrir mão. O que o jovem rico não renunciou, sabendo tanto, o publicano, ele não teve dificuldade de abrir mão sem que Jesus precisasse pedir. Foi ele que disse no verso 8, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, não é uma, não são duas, não são três, são 4 vezes mais. E aí Jesus vai falar para ele, hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Deus tem salvação para a tua casa, mas só tem salvação para quem reconhece que não há nada de mais valor senão a presença de Jesus na tua casa. Bora pro 20? Capítulo 20. Hipocrisia é a palavra-chave. Por quê? Porque o destaque que nós daremos no capítulo número 20 vai ser justo lá no finalzinho, no verso de número 45 a 47. Ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos. Disse o quê? Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas. Não, eu vou ler isso aqui numa outra versão. Capítulo de número 21, você tá comigo? Verso de número 46. Deixa eu ler na NTLH aqui para você. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eu estou no capítulo de número 21, nada. Eu estou no capítulo 20, tá? Capítulo 20, verso 46. Cuidado com os mestres da lei que gostam de usar capa comprida, de ser cumprimentado com respeito nas praças, escolhe os lugares de honra nas sinagogas, os melhores lugares de banquete, mas, olha o 47, exploram viúva, roubam seus bens, para disfarçar, fazem orações compridas, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Não faça assim, não seja hipócrita, não pareça ser uma coisa quando eu sei que você é outra. Essa é a lição que a gente vai destacar no capítulo 20.
Agora sim, capítulo 21, você vem comigo? A palavra-chave é oferta. Eu amo isso aqui. O destaque é a oferta daquela viúva. É, aquele texto que você conhece, que é muito dito em momentos de ofertório. A Bíblia vai dizer que olhando ele, ou seja, ele está observando a entrega, tá? Ele vai ver os gregos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, mas ele viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas. E ele disse, olha, o aprendizado é esse. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Por quê? Ele vai explicar. Verso 4 de Lucas 21. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha, diz a palavra do Senhor. Então Deus está observando não só o que, mas como entregamos. Ele sabe quando a entrega ela é genuína, ela é legítima, ela é autêntica, porque não está ligado à quantidade do que você entrega, mas com a disposição interior em que essa entrega acontece. Essa entrega é feita como de fato quem é dependente de Deus não vai ter dificuldade. E diante da arca do tesouro, sob o olhar atento de Jesus, entregar. Olha, embora ele tenha dito que ela vai dar tudo que ela tinha para viver, a Bíblia não continua a história dela. Mas eu fico imaginando, né? O que será que Jesus propiciou na vida dessa viúva? Ela não esperou ter para entregar. Ela entregou, quiçá porque entendeu que ela já tinha tudo que ela precisava. Bora para o capítulo de número 22. A palavra-chave do capítulo 22 é angústia. Por quê? Olha que texto lindo, minha gente. Lucas, capítulo 22, versos número 44, diz: E posto em agonia, já tinha acontecido aquela oração, Pai, já tinha acontecido no verso 42, se queres, passas de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. No verso 43 diz que um anjo do céu confortava. Meu Deus, é coisa muito forte. Mas agora a Bíblia diz que ele foi posto em maior agonia. E que tendo sido posto em mais agonia intensamente, a ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue, no verso 44, ele nos dá aqui qual é o segredo para suportar a angústia extrema. E posto em agonia, orava mais intensamente. Essa angústia já tem data para terminar. Mas se você quer sobreviver a ela, não cesse de falar com Deus. Deixa eu lhe dizer, ore sem vontade, ore com vontade. Ore quando a dor cessar e ore quando a dor estiver lá. Ore quando você entender, mas ore mesmo sem entender. O que lhe fará suportar os dias de angústia é a conexão com o dono do consolo. Não, é a conexão com o próprio Consolador. Judas está chegando para atraí-lo com um beijo. É o que vai contar-nos o verso 47 desse mesmo capítulo. Aqui vai ter a traição de Judas, a negação de Pedro, a zombaria. Eu não sei o que você está passando. O que eu estou dizendo é que para Jesus foi solução. E eu tenho certeza que a sua angústia não é maior do que a dele, porque ele carregou o meu, o teu e o pecado de toda a humanidade. Se orar mais intensamente foi o que fez suportar a sua hematidrose, a sua extrema angústia, certamente será o suficiente para mim e para você. Avança comigo para o capítulo 23. É o capítulo da crucificação. E na crucificação também há misericórdia. É aqui que há um texto exclusivo do malfeitor acerca dos ladrões da cruz. É quando um dos ladrões querem zombar. Um dos ladrões se propõe a zombar, mas o outro repreende quem zomba,
mesmo que em primeira instância ele possa ter zombado também. Num tempo de reflexão, que ele parou para entender o que ele mesmo vai declarar. Tu nem ainda temes a Deus? Diz ele no Lucas 23, verso 40, estando na mesma condenação. 41, verso 41 de Lucas 23, ele diz: o ladrão da direita. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Em uma declaração, ele confessa seus pecados e reconhece que só Jesus pode. De repente, o que está faltando para você é isso. Você entende, não é quantidade de palavras, mas é consciência para atitude. Pequei, Senhor. Errei. Ele não quer saber dos outros. Ele está reconhecendo, ele está confessando. Quem encobre transgressão nunca prospera, diz o proverbista. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele vai dizer a Jesus no verso 42: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta, mesmo em meio à dor da crucificação, foi imediata. Jesus está disposto a agir de misericórdia com quem for sincero, tirar a cera da cara. A resposta é: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Preciso que você entenda. A confissão, fruto digno de arrependimento, é capaz de mudar o teu futuro. Para você que está preso no passado, sem considerar a atitude do presente, que ainda pode reverberar no teu futuro, é o ladrão da cruz. É alguém que está dizendo: errei, pequei, mas eu reconheço que o Senhor pode mudar a minha história. Jesus quer. A pergunta é: você crê? Último capítulo 24. Se há misericórdia na crucificação, há graça na ressurreição. Porque no primeiro dia da semana, saber domingo para nós, muito de madrugada, para nós é tido como domingo, foram elas aos sepulcros, as mulheres, levando as especiarias que elas tinham preparado. Eu gosto disso. Foram cedo, saíram do lugar de comodidade. Estou em Lucas 24, verso 1. E ainda foram carregando especiarias que prepararam previamente. E elas vão. Acharam a pedra do sepulcro removida e entrando não acharam o corpo de Jesus. O que queriam achar não acharam, o que não queria encontraram. Eu amo isso aqui. Ficaram perplexos a esse respeito. 2 varões com vestes resplandecentes pararam junto delas. E a pergunta é emblemática, verso 5. Elas estavam muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, e eles perguntam: por que buscais o vivente entre os mortos? Eu começo a concluir te perguntando isso. Por que tu anda procurando entre os mortos o que só o dono da vida pode proporcionar a você? Para de procurar vida em lugares onde reinam a morte. Pecado. O salário do pecado é morte. Mesmo que o pecado te faça sentir-se vivo ou viva por alguns minutos. Ela é baiaçai. Para de procurar em coisas mortas. Que Jesus te oferece estando vivo. Não encontrarás vida entre os mortos. Lembra da viúva de Naum? A comitiva da morte, quando encontra o dono da vida, o resultado é vida. Jesus está te chamando para ter vida e vida em abundância. Pastora, como é que eu faço para ter isso? O texto é claro. Verso 6, eles dão a notícia mais maravilhosa de todos os tempos. Não está aqui, mas ressuscitou.
lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Ele disse que convinha, no verso 7, que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores. Ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Lembra das palavras de vida. Para de procurar onde a morte impera. Lembra das palavras de vida. A Bíblia diz assim no verso 8: e lembraram-se das palavras. O que está faltando para você hoje é lembrar. Lembra das promessas. Lembra das palavras. Lembra do que Deus falou sobre o teu futuro. Lembra sobre o que Deus disse que ia acontecer na sua vida. Lembra dos projetos de Deus a teu respeito. E para de procurar em lugares de morte a vida. A Bíblia diz que quando elas lembram, no verso 8, lembraram. No verso 9, se movimentaram e voltando do sepulcro anunciaram a todos essas coisas. Não vem me dizer que tu lembra se ainda está no lugar do sepulcro. Não vem me dizer que tu lembra se ainda está no lugar de morte. Não vem me dizer que você acredita no que Deus falou a teu respeito se você ainda está no lugar do pecado. Abre mão! Sai daí! Peça demissão se for preciso. Bloqueie, exclua, tire da sua vida aquilo que te remete à morte, que te segura em sepulcros. Deus tem vida para você, mas só goza da vida quem sai do sepulcro. E quem sai do sepulcro já tem um encontro marcado, porque a Bíblia diz que quando elas saíram do sepulcro, eu amo isso aqui, que quando elas foram anunciando, aleluia, Jesus apareceu, não só a elas, não só aos que andaram com Jesus, mas em Lucas 24 tem outra passagem exclusiva. Jesus se aproximou dos discípulos de Emaús. Jesus se aproximou. Jesus pregou para eles. E eles disseram, quando Jesus, no partir do pão, desapareceu: não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Eles estavam desistentes, distantes, desanimados, desencorajados, mas na agenda do Cristo ressurreto tinha um encontro marcado com eles. Jesus tem muita coisa para fazer, pastora, não vai vir aqui não. Ele foi nos discípulos de Emaús, não vai até você? Mas a pergunta é, teu coração ainda arde quando a presença dele se manifesta? Elas saíram do sepulcro e voltaram. E os discípulos de Emaús? Emaús, lugar de água quente. Jerusalém, lugar de paz. O que você está indo para lugar morno, quando tem um lugar de paz que você está deixando para trás em Jerusalém? Foi no exato momento, a Bíblia diz que os discípulos de Emaús também voltaram. Eu amo isso aqui. Verso 33 de Lucas 24, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Cadê você que precisa voltar para Jerusalém hoje? Cadê você que está ouvindo essa mensagem, essa palavra e sabe que do jeito que você está não dá? Sai desse sepulcro, sai desse Emaús, volta para o lugar de anunciadora da ressurreição de Cristo. Volta para Jerusalém, é um lugar de paz esperando. Se você está ouvindo essa palavra, precisa hoje se posicionar com Deus. Pastora Carla, eu ouvi a palavra do jeito que está, não dá para continuar. Eu quero. Digite essas duas palavras agora. Eu quero. Eu quero. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, em tua presença e oração, quero apresentar a vida dos meus irmãos e irmãs que estão digitando essa expressão eu quero agora. Se aliançando com essa palavra, se decidindo em retornar para Jerusalém, em sair do sepulcro, em ter com o Senhor um relacionamento, uma vida de intimidade. Olha quantos colocam uma lista de desculpas dizendo eu não consigo, não dá para mim. Mas nós aprendemos nesses 24 capítulos. A tua misericórdia é grande, a tua graça. Oh, meu Deus do céu, é disponível para todos quantos
decidem por andar com o Senhor. Essas expressões digitadas aqui, eu quero. Tem pessoas se decidindo em ter uma vida com o Senhor. O que eu te peço é se revela a elas, alcança elas, glorifica o teu nome na vida delas. E a ti, Senhor, já damos honra, glória, louvor e toda a nossa adoração, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, beijo pra vocês e até a próxima, querendo Deus, com o Evangelho segundo escreveu João agora. Fica ligadinho, que aí tá por esses dias, se assim o Senhor nos permitir, tá? Fica na paz. Tchau, tchau. Até lá.